Bom dia, tive uma separação bastante conturbada, pois ele não queria aceitar a separação. Revoltado, me disse que eu morreria sozinha. Há muito tempo estou só. Qual orientação para me livrar, perdoar essa pessoa e voltar a ter relacionamento feliz? Exato. Olha só, nós podemos até transferir essa pergunta para uma pessoa especial que está aqui. Exato. Vamos O que você acha, Marilda? Bom dia, Marilda. O que você acha em transferir? A gente já começa perguntando. Para começar o bate-papo com você dessa maneira, o que você acha? Nossa, você vê? Nossa. Bom dia primeiro, né? Bem-vinda. Bem-vinda. Obrigada, gente. Deus te abençoe. Sempre. As perguntas aqui são sempre muito intensas, né? Olha, por quadro Quero Saber também vem cada uma assim que a gente gosta demais. Então as pessoas têm que mandar mesmo a sua pergunta porque a gente gosta disso e é a melhor maneira de poder entrar em um contato mais direto com a pessoa. Com certeza. E nesse caso específico, vamos lá, é interessante. Ela disse que virou a página faz 12 anos, né? Que aconteceu tudo mais. Mas vamos chamar de maldição ou das palavras ruins que foram faladas, parece que ainda ressoa no coração dela. Não é verdade? Eu ainda não consigo outro relacionamento, eu não estou em outro relacionamento, quando a gente fala em relacionamento, a gente fala em duas pessoas, né? Eu e a Simone, eu e o padre, nós estamos aqui nos relacionando. Então, sempre começa em você. Como você está com você? Para você se relacionar bem com o outro, você precisa estar bem com você. Então, aí eu devolvo a pergunta. Como você está com você? Como você ainda sente essas palavras que foram tão pesadas quando vocês terminaram? Se ela ainda ecoa dentro de você. E aí a Simone falava bem no primeiro bloco, né, no programa antes, sobre o perdão. O perdão, ele liberta. Não é verdade? Então, assim, trabalhar melhor dentro de você a libertação dessa página que você diz que já virou e virar completamente essa página. E aí, sim, estar livre para outros relacionamentos. Porque eu acredito que, nesse caso, eu não tenho muita experiência nesse sentido, porque não foi aquilo que eu vivenciei. Mas aí eu transfiro para a questão das amizades, né? Nós, padres, temos muitos amigos, né? Amigos, amigas, né? Leigos ou não, ou dentro do sacerdócio, ou dentro da vida religiosa. E eu acho que quando você termina um relacionamento de amizade por alguma dificuldade que teve ao longo do tempo, se você fica preso àquilo, a tudo que você vai fazer, você lembra aquela pessoa... Você comparações, né, padre? Justo. Isso, você usou uma palavra corretíssima. Você começa a comparar, mas aquela pessoa não fazia isso. Então, eu acho que você se amarra àquela pessoa, se prende a ela e nunca vai ser feliz. Justamente, é o que eu estou colocando. Você tem que estar bem, você tem que estar livre, você tem que realmente ter virado a página. Né? Essa questão da página é muito interessante, porque nos remete a livros, que nos remete a histórias e nos remete a capítulos. Às vezes a gente virou uma página, mas não encerrou um capítulo. Interessante essa comparação, gostei. Porque... mais coisa ali para elaborar. Justo. Então, tem muita gente que fica repetindo páginas e não encerra o capítulo. Porque ao invés de construir algo novo, fazer realmente uma diferença naquela nova escrita, vamos dizer assim, você acaba copiando o rascunho. Porque está em rascunho. O que está em rascunho não é resolvido. Então, nós precisamos, para virar páginas, fazer o que é verdadeiro. E verdadeiro a partir do quê? De você. Então, o tempo passou, faz 12 anos, faz 20 anos, tal, mas se você continua repetindo o rascunho, na verdade, a página não foi virada. Interessante a questão do tempo. Eu gosto muito da metáfora do tempo, porque tempo é relativo. É simbólico. Foram 12, foram 20 anos, mas eu posso estar vivendo como se fosse o primeiro ano daquela dor, ou daquela separação, ou daquela situação que eu estou passando. A minha pergunta é a seguinte, Marilda, quais são os sinais que a gente pode identificar na nossa vida e que a gente percebe que talvez a gente acha que virou, mas não virou bem a página? Como é que a gente enxerga isso? Nós temos um processo de memória, né? Os nossos pensamentos de hoje, eles são formados pela forma com que a gente aborda a nossa memória, aborda o nosso passado. E dependendo de como você aborda essa memória, se com dor ainda, se aquilo ainda te faz mal, se aquilo não está num estado de paz, de tranquilidade, provavelmente está em rascunho. Provavelmente aquilo não foi bem resolvido. E o que não é bem resolvido, volta.
Por isso que nós precisamos entender como nós abordamos as nossas memórias, como a gente se lembra daquele caso. E trabalhar os nossos pensamentos de hoje, o nosso processo mental de hoje, para lembrar daquilo com a maior paz possível. Ressignificar. E se não traz essa paz, é sinal de que precisa ser trabalhado, justamente. Eu falo muito, padre, que nós temos o nosso corpo físico e o nosso corpo emocional. Então, a gente precisa entender o nosso corpo emocional. Que a gente pode chamar de alma, e a gente iria para ele e outras coisas. Mas, para fazer a analogia, quando a gente tem um machucado no corpo físico, se a gente não tiver nenhum medicamento, nenhum antibiótico, mas você só lavar aquilo com sabão e deixar a água correr e tirar toda a sujeira, o senhor concorda comigo que o nosso corpo físico tem uma capacidade de autocura? Sem dúvida. No nosso corpo emocional acontece mais ou menos a mesma coisa. Aquilo que nos machuca, aquilo que nos feriu, se nós temos a parte espiritual, as orações, os trabalhos psicológicos e N outras coisas, que seriam os medicamentos, vamos chamar assim. Mas o que nós podemos fazer aí, uma dica prática? Limpar. Nós podemos usar o que eu chamo de sentimentos adstringentes. Primeiro, aceitação. Aceitar que aquilo aconteceu e que poderia acontecer com qualquer pessoa, e por que não comigo? Porque a gente fala assim, mas por que eu? Não é verdade? É verdade. Então, por que não comigo? Porque é uma parte da vida, são coisas da vida. Ok? Então, a aceitação. O segundo, o perdão. E aí nós já falamos sobre isso. O perdão é decisão. Eu quero perdoar. Eu não quero mais carregar isso. Eu quero realmente me livrar desse peso. E o terceiro, que eu acho fundamental, que infelizmente a nossa sociedade está perdendo, é a esperança. A esperança de construir algo melhor, a esperança de ter aprendido com aquela situação. É porque às vezes a pessoa, quando acontece alguma coisa assim, ela fica meio estagnada e acha que, por exemplo, como eu fiz uma experiência muito importante, interessante com a Simone, quer dizer, outra pessoa não vai acontecer isso com outra pessoa. E a pessoa se esquece de que há elementos novos na outra pessoa que ela vai conhecer e nela mesma, sim, não é? Sim. Eu gostei muito desse exemplo que você deu sobre essa questão do corpo, porque assim, eu estava lembrando, quando você falava, eu lembrava o seguinte, você dizia, tem uma cicatriz, o corpo vai encontrar uma maneira, o próprio organismo, de curar aquilo. Agora, eu acrescento uma coisa aí. Quando você não faz esse processo, acontece o que eu tenho. Eu tenho uma doença autoimune. Ah, verdade. Perfeito, Qual que é o problema padre. da doença autoimune? Perfeito. Ela não alivia aqueles... Ela traz para dentro dela. Justamente. Por exemplo, a minha doença, ela me prejudica. Então, se eu tenho um corte, por exemplo, ele nunca vai sarar para fora para melhorar. Ele vai... A minha doença, ela faz com que as minhas células, que esse corte, ele me prejudique ainda mais. Perfeito. Então, eu tenho que tomar um imunossupressor para me ajudar nesse processo. Então, olha, legal isso, porque se eu não faço isso que você diz, eu vou me matar cada dia mais. O próprio corpo, ao invés de se defender, se mata, né? Mas aí que está. O nosso processo natural, ele é totalmente saudável. Então, a partir do momento em que nós estamos em harmonia com ele. Isso. Quando a gente, por N situações, não está em harmonia com a nossa natureza, com aquilo que Deus nos deu, infelizmente, nós temos consequências. Exatamente. E aí veio, o senhor está citando uma consequência física que o senhor tem. Isso. E quantas consequências emocionais? Depressão e assim vai, N outras coisas. Então, se nós não aprendermos a nos curar, que daí vem essa coisa de limpar tudo que nos contamina, e aí vem esse fato tão importante, essa reflexão tão importante, realmente virar páginas. Construir a biografia da nossa história com muita consciência de quem a gente quer ser. Qual é a história que eu quero contar? Que história eu conto da própria história, né? Mas sim! Porque normalmente o que a gente faz? A gente vai contando a nossa história e às vezes a gente mesmo se sabota. A gente começa a pegar uma dor e contar aquela dor e remoer a dor e futricar a dor. E quando vê, a gente não sai daquilo. E aí a gente tem algumas armadilhas na nossa mente que são muito importantes a gente identificar. O coitadismo. Exato. Ai, coitada de mim, porque eu tinha 15 irmãos. Chato conviver com alguém que... Olha, eu tenho essa dificuldade com isso. Tenho mesmo. Eu sou padre, mas assim, eu tenho dificuldade de conviver com quem se faz de vítima. Sou padre, mas não sou perfeito? Mas, assim, sou humano? Sabe por quê? Eu acho que o vitimismo, ele é uma sabotagem que você faz com você. Perfeito, porque, assim, olha, é eu vou isso ficar aqui mesmo. quietinho, bonitinho, e olha, eu tô com dor aqui. Ai,
cuidado aí, não sei o quê. Tadinho isso é dele, muito né? chato, é muito chato. Eu acho que a gente tem que ser determinado nas coisas. Exato. Tá sofrendo? Vamos ajudar e precisa Vamos ser sofrer, né, cuidado. padre? Mas então, mas o que eu ganho sendo coitadinho? Aí eu fico no rasquinho, aí eu fico no rascunho da minha história. Ganha atenção, que Sim, é momentânea, porque mas- a pessoa tem hora que não aguenta. E porque não é um amor verdadeiro, porque também chega um limite, né? Que as pessoas vão cansando, gente. A gente não pode abusar da bondade dos outros. Mas sabe uma coisa que eu né? queria te perguntar, comentar, dentro das pessoas que você, por exemplo, acompanha, não é? Vamos usar o tema de hoje. A pessoa, você conhece pessoas, no seu trabalho conhece certamente, que viram uma página, e como que foi esse processo? Foi doloroso para a pessoa? Houve de fato olha, isso não me pertence mais? Como é que a pessoa, o que ela tem que fazer para fazer isso? Então, aí que está a questão. Num processo natural, vamos dizer assim, saudável, nossa vida é virar páginas. A nossa história é virar páginas. Nós temos filhos, então nós temos, vamos dizer, o capítulo da gravidez. Depois a gente vira a página da gravidez porque o bebê nasceu. Aí depois a gente vira a página da primeira infância para ir para a segunda, vai para a escola e assim por diante. A nossa vida é virada de páginas, padre. Ponto. Agora, se há uma página que a gente não consegue virar, a gente tem que fazer o quê? Superar. Aí vem todo um processo de superação. E para você superar algo, você tem que entender por que está machucando, por que está incomodando, por que aquilo não está no processo natural. Usando a analogia da criança. A mãe que teve o bebê e o bebê nasceu, processo natural, parto. É doído, é dolorido, depois você pensar que a criança estava dentro de você e é só sua, de repente você tem que estar dividindo com a sogra, com a mãe, com todo mundo, papá. Mas é um desafio. Imagino, Nós que somos mães sabemos bem disso. Eu imagino, deve né? ser fácil. Sim, mas por que não está dando certo? Porque o meu egoísmo de querer aquela criança só para mim, tá? Não me deixa querer dividir. Certo? A minha preocupação exacerbada, e talvez falta de fé, não me deixa ficar tranquila que o bebê está dormindo. A hora que ele dorme, eu fico apavorada porque ele pode estar morrendo. E assim a gente vê quantas mães num processo de, vou usar a palavrinha que é forte, mas de neurose mesmo. Que não consegue ter uma convivência tranquila com aquele bebê. Aí deixa o bebê ansioso, não consegue dormir direito e assim por diante. Sim, claro que sim. Claro que sim. Então ela não consegue virar aquela página porque ela não trabalha ela mesma. Aí vem a questão do autoconhecimento, de entender aquele processo, de entender o que é vida. E de entender a própria história. Eu Mas fico aqui perfeito. pensando no nosso mestre, né, em Jesus Cristo, e a esse poder de cura. O que Jesus Cristo mais fez foi curar as pessoas. Foi curar das suas dores que se manifestavam em doenças, aparentemente em doenças, mas que no fundo a gente começa uma meditação mais profunda do Evangelho. Essa doença tem a ver com a história, com a dor interna. Então, também a necessidade da nossa cura, né, da cura da história. Simone, o que Jesus veio nos ensinar? A viver. É isso. Plenamente. Plenamente, mas é aí que está. Ele veio fazer a gente tomar posse da criação, do que o próprio Deus nos deu. Nós temos o Deus Criador que falou, não, o homem vai saber viver. E a gente passou aí milhares de anos sem conseguir realmente entender o recado e conseguir viver. Aí ele teve que mandar o próprio filho dele, tá? Para se fazer homem, para falar, olha, é possível. E o caminho é esse. Tanto que ele fala, eu sou a verdade, o caminho e a vida. E é possível como ser humano. Sim, porque por isso. veio como humano. E aí nos deixa Nossa Senhora, né, Maria, que é esse exemplo de vida humana fantástico. Discipulado, né? Eu falo que Deus tem uma pedagogia e é tão gostoso quando a gente entende essa pedagogia. Não é? Ele nos ensina. A gente estuda nos livros, a gente tem as teorias, a gente vira doutor e tal, mas é aquela história, o mistério, ele não permite explicações. Ele permite aprendizados. Sim, sem dúvida. E esse grande aprendizado do que é vida. Vida é virar página. Então, as páginas mais difíceis são superação. Claro. E para você superar, você tem que se conhecer, se entender, buscar ser a melhor versão de você mesmo. E esse é o nosso maior desafio, porque daí a gente tem que sair da zona de conforto. Então, eu acho que uma das coisas mais complicadas é quando você tem que sair de uma zona de conforto, Perfeito. de você entender que você tem um processo a ser vivido e tal. Eu, como padre, acompanho talvez na palavra correta, mas atendo muitas pessoas, tenho o dia de atendimento na paróquia, e eu acho muito interessante, assim, que existem pessoas que vêm com essas dinâmicas de vida,
E assim, às vezes chega com um peso tão grande. Com um peso, mas aquele peso que você acha que a pessoa não está conseguindo nem andar, porque emocionalmente ela não está bem. Está se arrastando. E aí você começa a ajudar a pessoa a entender assim, olha, a dinâmica da fé é essencial para isso. Então, assim, porque a pessoa, geralmente católica, tem a sua religião e a sua profissão de fé, né? Então, assim, olha, é essencial que você tenha, acredite nesse poder de superação que a fé te dá. Agora, existe a ciência que ela vai junto, os dois lados juntos, vão te ajudar a ser uma pessoa melhor. Então, primeiro, tira esse peso, porque não vai adiantar muito, não é? Daqui a pouco você não está andando, não é? De tanto peso. E depois, o que faz? Ela começa a entender que Deus, como você acabou de dizer, demonstra que, como ser humano, não é fácil, porque a teoria é sempre muito fácil, não é? Não é fácil, mas como ser humano você consegue superar. E na nossa vida prática, na Simone, na sua, na minha, no pessoal que está aqui, quanta coisa teve que a gente teve que superar e superou. E eu fico pensando em coisas muito singelas, né? Quando a gente fala de virar a página, parece que é uma mudança muito radical. Né? Por isso eu falei da criança, que toda mãe passa por isso. Pequeno. E aí eu fico pensando, por exemplo, no ambiente de trabalho, você tem aquele bendito colega, filho de Deus, que você vai ouvir coisas dele que você não vai gostar. A pessoa não vai com a sua cara. As ideias não batem, mas vocês convivem. E é preciso trabalhar junto. É uma virada de página contínua, acertar o caminho. Por isso que eu queria te pedir, como é que na prática a gente vai aprendendo a dar passos com essas adversidades? A primeira coisa é, qual é a sua meta? Se você tem uma meta de crescimento, você vai buscar crescer. Tá certo? Então é isso, gente. O Viktor Frankl trabalhou a logoterapia, né, que é fantástico, em busca de sentido. E o que ele fala? Que quando a pessoa não tem um objetivo na vida, um sentido na vida, ela fica estagnada, ela vai ficar parada. Então, que você tenha uma meta, um sentido. Eu tenho uma meta de ser um bom profissional, de trabalhar bem, e não é o meu colega que pensa diferente de mim, que tem uma fé diferente, que muitas vezes tem esse contexto, sim, claro, que tem uma forma de fazer diferente, que vai me incomodar, porque eu tenho que fazer o meu melhor. Nós precisamos pensar muito nisso, gente. O outro tem o jeito dele e a forma dele agir, dele fazer. Mas qual é a minha responsabilidade em tudo isso? E tomar posse dessa responsabilidade. Ah, Marilda, mas é que o outro está me incomodando, tal. Então, quem deixa se incomodar é você. Então, o que você pode fazer diferente para que aquele ambiente de trabalho seja o melhor possível? Qual é a tua parte na história? E aí, sim, dentro disso, construir o seu dia a dia. Porque todos os dias é uma nova página. Exato. Todo dia, todo santo dia. Eu Sim. acho que é assim, quando você falou do mistério, eu gostei demais, né? Como padre, eu gostei dessa sua, não digo analogia, mas você disse assim, em relação ao mistério, você não tem que explicar mistério, porque deixa de ser mistério, né? Mistério, mistério. Né? A gente quer explicar. Sempre. Então você não explica, você aprende com o mistério. Eu acho isso legal. Quando fala, por exemplo, do dogma de Nossa Senhora, da Imaculada Conceição, é um dogma. É um mistério. Mas por que tem isso? Não tem que saber. Aprenda que Maria te ensinou isso, com a prática. Isso é o suficiente. Com a vida, né? Com a vida. Só que eu acho que não estou deixando a Marilda falar, viu? Desculpa, viu, telespectador. Não, tranquilo. Eu aprendo muito. Eu gosto muito de vir aqui por conta disso. Eu aprendo muito também, padre. A gente está sempre aprendendo, né? As páginas também são construídas com aprendizados. Eu gosto de uma fala, eu não me lembro agora onde eu ouvi, mas que fala assim, xícara cheia não cabe mais nada. Então, nós temos que estar sempre prontos a aprender. Uma conversa, um bate-papo, uma troca de ideia, um programa como esse é uma fonte de aprendizado muito grande. Na medida em que você se permite se questionar, mudar seus processos mentais, a tua chance de crescer e virar páginas e reconstruir e ser a melhor versão de você mesmo se potencializa. E é isso que a gente precisa trabalhar. Marisa, a gente tocou na dinâmica da fé nossa cristã, e aí a gente, em várias circunstâncias no Evangelho, como Jesus veio nos ensinar a ser humano, no final das contas, ele diz várias vezes, perdoe 70 vezes 7, perdoe sempre, perdoe. E me parece, essa semana a gente viveu uma situação no programa em que muitas mensagens assim demais sobre o perdão, sobre a situação de depressão e ansiedade. Isso misturado. E a gente crê num Deus que perdoa e ama sempre. Como é que a gente pode relacionar essas questões aí? Infelizmente, a nossa sociedade está
muito adoecida, né? Eu estou escrevendo um material e um dos capítulos eu começo assim: o que leva uma sociedade a ter que criar leis que puna quem não cuida ou quem abandona seres incapazes? Absurdo, né? É justamente isso. Então, os nossos relacionamentos estão muito adoecidos. Óbvio que relacionamento... Sociedade é um conjunto de famílias. Família é um conjunto de pessoas. Então, você percebe que as coisas vão acontecendo porque as pessoas estão adoecidas, adoecendo as famílias, adoecendo a sociedade. Certo? Então, se nós vivemos hoje situação, igual você está falando, olha, muita depressão, muita ansiedade, é porque nós vivemos uma crise de fé. Mas você sabe que as pessoas, elas têm hoje, quando você fala que a sociedade é adoecida, eu concordo com você como é que fala? Número, gênero e grau. Porque as coisas mais básicas de um cumprimento, por exemplo, minha mãe está comigo esses dias. Beijo para a senhora, Dona Mãe. Dona Mãe é ótima. E ela... Aí eu gosto muito de andar com minha mãe de bonde, assim, ó, pra rua. De bonde. Mão de bracinho. Adoro. Aí, ali na Avenida Industrial, em Campinas, andando ali, aí veio, ao contrário, um casal. E minha mãe, como mora lá no interior, lá em Vieiras, Minas Gerais, ela falou assim, bom dia. E eu assustei com minha mãe dando bom dia para aquele casal. Eu falei assim, mãe, a senhora, né, deu bom dia. Não conhece? Ela falou assim, eu dei bom dia pra ele. É melhor dar bom dia para ele do que não, né? E o casal olhou para minha mãe assim e foi falando um bom dia, saindo assim. Quer dizer, estranho, né, aquela mulher dar bom dia. Quer dizer, estamos adoecidos, Sim. doentes, Sim. melhor dizendo, de coisas simples, porque nos assustam aquilo que é bom. Não é? Não é um negócio É estranho aquilo que é bom. Mas é aí que tá. O que nós precisamos, gente? Praticar amorização. Transbordar amor. E isso, Amorizar, que lindo. é. Amorizar, justamente. O que a sua mãe fez foi um gesto simples de amorização. De desejar um bom dia. Eu tenho certeza de que aquele desejar. casal gostou. Mas Certeza. com certeza, Eles ficaram padre. meio assim, dando bom dia, afastando, mas eu tenho certeza que eles Eu sou de gostaram. Minas também, então eu sei então, muito bem o que o senhor está falando. A gente anda por lá com a mão levantada, né? Que não dá tempo de abaixar. É bem assim mesmo. Sim. Uma delícia. E eu falo muito para as pessoas que eu acompanho nas minhas palestras, nos meus trabalhos. Amar vale a pena. Sem dúvida. E aí vem essa questão. Jesus veio nos ensinar a ser humanos, a ser acima de tudo amor. Porque isso que é Deus, não é? Então, se a sua fé não está te levando para amar, tem alguma coisa que não está batendo. Tá errado. Tá? Aí falar assim, cristão não tem depressão. Opa, tá errado também. Porque tá errado. faz parte do nosso aprendizado entender a tristeza da vida. É isso. Não é? Aí volto lá, os sentimentos adstringentes. Aceitação, aceitar a vida como ela é. Vida não é Disney, tá? Óculos cor-de-rosa para ver a vida não funciona. A vida tem dor, vida tem desafios, vida tem perdas e assim por diante. Jesus passou pela cruz, meu pai. Então, nossa, interessante isso. Mas não é? É muito então, legal isso. é entender o que é vida, o que é viver. Viver é um aprendizado, é um campo de prova. E a gente só vai passar esse campo de prova na hora que a gente chegar do outro lado. Ok? Segundo, perdoar, não levar pesos que não são seus, não ficar escrevendo rascunho. Quem escreve rascunho é quem não perdoa. Marilda, eu preciso dizer uma coisa relacionada ao perdão, porque eu estou estudando muito esse tema, porque a maior dor das pessoas é o perdão. E diz o seguinte, todas as vezes que você lembra o fato, você sente toda a dor novamente. Perfeito, o corpo isso mesmo. sente tudo, ele se move todo quando você não trabalha isso bem, né? Quando não é trabalhada essa dor. Mas é aí que está. Graças a Deus. Justamente. Aí passou na minha vida. Mas o que o senhor fez? O senhor ressignificou. Exatamente. Então nós precisamos. O perdão ele passa pela ressignificação. Perfeito? Então não é assim, quem perdoa esquece. Esquece nada, não tem amnésia. Claro, continua exato. lembrando, só que lembra de maneira. uma forma diferente. Lembra como aprendizado. E aí eu já falei aqui uma vez, existe o coitado e a vítima. Tá certo? A gente não precisa ser coitado e abordar essa memória sempre com essa dor. Com esse sofrimento. Justo. E aí, a esperança de quê? De que a vida é boa, de que há algo novo que dá para construir diferente. E que aí vem depende também de da mim. fé, né? Sem dúvida. Então, mas assim, você vê que a diretora está falando comigo aqui, que diretora, já é para encerrar. Muita dor no coração, tem que encerrar. Mas antes de encerrar, rapidinho, assim, você falou uma questão da depressão, que sabe por que a cristã não tem depressão? Ó, vamos esclarecer uma coisa aqui, uma coisa muito importante. Gostei demais disso que a Marilda disse. Por quê?
qualquer pessoa está sujeita à depressão. Depressão não é a ausência de Deus, não é a ausência de religião. Agora, a religião e Deus vai te ajudar a superar esse problema. Quem tem depressão tem Deus, sim, não está ausente Deus da vida dessa pessoa, só que ela vai ter uma outra maneira, junto com Deus, de encaminhar isso. E para finalizar, realmente, é falar do tripé desse equilíbrio, dessa sobriedade, dessa vida produtiva. Primeiro, saúde física, padre. O nosso corpo é muito importante. Cuidar desse corpo é você agradecer a dádiva da vida. Segundo, a saúde psicossocial, que é relacionamento com você e com os outros. E com os outros. E isso, hoje a gente tem vários caminhos para. E a saúde espiritual, que é esse equilíbrio com a fé. Você praticar a sua fé de uma forma equilibrada, o seu relacionamento com Deus. Que não deixa de ser com um outro, né? Sem dúvida. Claro. E aí você transborda aquilo. Aí sim você vai conseguir virar todas as páginas da tua vida. E muito Marilda, bem. estamos sofrendo, mas precisamos encerrar. Só que a gente esse tempo passou agradece. rápido.